Você já imaginou ser abandonada pelo homem que jurou estar ao seu lado para sempre? Sozinha, com 2 filhos pequenos e nenhuma ajuda, Neuza teve que se virar para sobreviver. Trabalhando dia e noite, enfrentando o preconceito, as lágrimas escondidas e as orações silenciosas. Tudo isso enquanto criava os filhos com um amor que desafiava as circunstâncias. Mas quando o pai que os abandonou ressurge anos depois, trazendo consigo uma nova família e um passado de mágoas, Neuza e os meninos enfrentam a maior batalha de suas vidas. Será que eles conseguirão perdoar? Ou as feridas do passado serão profundas demais para serem curadas? Prepare-se para uma história realista e emocionante sobre a força de uma mãe e o agir de Deus nos momentos mais difíceis. A manhã começava cedo para Neuza. O despertador insistente tocava às 5 horas, mas ela já estava de pé antes que o segundo alarme ecoasse no pequeno apartamento. O aroma do café recém-passado preenchia o ar enquanto ela organizava a mesa da cozinha. Um espaço modesto que, embora simples, sempre refletia o cuidado de uma mãe dedicada. A louça já lavada da noite anterior brilhava sob a luz fluorescente, enquanto o barulho da chaleira fervendo compunha a sinfonia cotidiana. Neuza tinha o semblante marcado pelo cansaço, mas seus olhos castanhos profundos carregavam uma força inexplicável. Seu cabelo negro, preso em um coque rápido, escondia os fios brancos que insistiam em aparecer. Suas mãos ásperas denunciavam o trabalho árduo na fábrica de peças automotivas, mas naquele momento elas preparavam o café com delicadeza quase sagrada. Ela olhou para o relógio de parede rachado e suspirou. Fábio, Fernando, acordem, vamos meninos, estamos atrasados. Chamava com firmeza, enquanto ajeitava as mochilas dos filhos que descansavam no canto da sala. Fábio, o mais velho, arrastava-se para fora do pequeno quarto compartilhado. Com 12 anos, era um garoto introspectivo que vivia imerso em seus pensamentos. Seus olhos sempre atentos observavam o mundo ao redor, mas ele raramente expressava o que sentia. Vestia o uniforme da escola particular, uma conquista que Neuza lutava para manter com muito esforço. Fernando, por outro lado, tinha apenas 9 anos, mas parecia carregar toda a energia do mundo. Ele saiu do quarto saltando, já rindo de uma piada que inventou sozinho. Seu cabelo desgrenhado e sorriso largo eram marcas registradas. Enquanto o irmão mais velho buscava refúgio no silêncio e na arte, Fernando gostava de ser o centro das atenções, sempre à procura de aventuras. Fernando, cadê seu uniforme? Neuza perguntou, franzindo a testa ao ver o menino de pijama. Eu não sei, mãe. Ele sumiu. Deve ter pernas, porque não está no meu armário. Fábio revirou os olhos e apontou para uma pilha de roupas no canto do quarto. Está ali, no meio da bagunça que você fez ontem. Neuza respirou fundo, controlando a vontade de dar uma bronca. Menino, vai logo, não tenho tempo para isso. Enquanto Fernando corria para se trocar, ela se sentou por um instante, esfregando as têmporas. Era assim todos os dias, correria, preocupação e um esforço quase sobre-humano para manter tudo funcionando. Mas ela sabia que não podia se dar ao luxo de reclamar. Para Neuza, tudo era sobre garantir um futuro melhor para os filhos. A fábrica onde Neuza trabalhava ficava a 1 hora de ônibus, no meio de uma área industrial cinzenta e barulhenta. Desde que começou ali, há 7 anos, Neuza se destacou por sua dedicação. As linhas de montagem, com suas máquinas ruidosas e ritmos frenéticos, não eram para qualquer um, mas ela aprendeu rápido. Neuza, bom dia, disse Rita, uma colega de trabalho, enquanto ajustava o avental. Bom dia, Rita. Pronta para mais um dia de batalha? Respondeu Neuza com um sorriso cansado. A conversa foi breve, interrompida pelo chefe, Sr. Arnaldo, que sempre circulava pela linha de montagem com olhos atentos.
Ele era um homem rígido, mas reconhecia o esforço de Neuza. Bom trabalho ontem, Neuza. Estamos pensando em promover alguém para supervisora. Continue assim. Aquelas palavras acenderam uma centelha de esperança em Neuza. Uma promoção significava um aumento no salário, o que ajudaria a aliviar um pouco as contas apertadas. Mas ela sabia que a competição seria acirrada. Quando finalmente voltou para casa, o relógio marcava 7 da noite. Fábio e Fernando já estavam sob os cuidados de Lúcia, a irmã mais velha de Neuza. Lúcia era uma mulher de personalidade forte, que sempre dizia o que pensava, mas estava sempre por perto quando Neuza precisava. O Fernando me deu um trabalhão hoje, viu? Não queria fazer o dever de casa de jeito nenhum. Lúcia bufou enquanto dobrava a roupa limpa no sofá. Ah, Lúcia, obrigada por cuidar deles. Eu não sei o que faria sem você. Neuza chamou os filhos para jantar e, enquanto comiam, Fernando anunciou: Mãe, temos que fazer uma carta para o Dia dos Pais. O silêncio tomou conta da mesa. Fábio olhou para o prato, empurrando os grãos de arroz com o garfo. Fernando completou: Eu não sei o que escrever. Nosso pai nem gosta da gente. As palavras cortaram o coração de Neuza como uma faca. Geraldo, o homem que ela um dia amou, abandonara a família anos atrás, sem deixar nada além de mágoas. Ele tinha construído uma nova vida com outra mulher e os filhos sabiam disso. Vocês têm a mim. Eu sou pai e mãe, lembram? Neuza tentou sorrir, mas suas palavras soaram frágeis até para ela mesma. Fernando insistiu. Mas as outras crianças vão falar sobre os pais delas. Eu queria que o nosso fosse igual aos deles. Fábio finalmente ergueu os olhos e disse, com a voz embargada: Eu não lembro direito dele, mãe. Será que ele lembra da gente? Neuza não soube o que responder. Naquela noite, depois que colocou os filhos na cama, ajoelhou-se no chão da sala. Sozinha e em silêncio, ela orou. Deus, eu sei que o Senhor nunca me abandonou. Dá-me forças para criar esses meninos, porque sozinha eu não consigo. Cuida deles, Senhor, porque eles merecem tudo de bom, e se for da tua vontade, toca o coração do pai deles. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Neuza, ela sentiu uma pequena paz tomando conta de seu coração. Não era a resposta que procurava, mas era o suficiente para continuar mais um dia. Na manhã seguinte, Fernando mostrou o desenho que Fábio tinha feito em seu caderno. Um homem alto, com olhos bondosos e braços fortes, segurando 2 meninos pelas mãos. É assim que eu imagino nosso pai, Fábio sussurrou. Neuza olhou para o desenho e sentiu um misto de tristeza e esperança. Será que um dia seus filhos teriam a figura paterna que tanto desejavam? A noite trazia silêncio ao pequeno apartamento, mas o coração de Neuza estava inquieto. Depois de mais um longo dia, ela finalmente conseguiu deitar, mas sua mente recusava-se a descansar. Os rostos tristes de Fábio e Fernando, quando falaram sobre o Dia dos Pais, estavam gravados em sua memória. Ela sabia que havia feito tudo o que podia para suprir a ausência de Geraldo. Mas, por mais que se esforçasse, sentia que ainda faltava algo. 7 anos antes, a vida de Neuza parecia um pouco menos pesada. Ela e Geraldo viviam juntos em um pequeno apartamento alugado e os meninos eram ainda bebês. Apesar das dificuldades financeiras, Neuza acreditava que o amor deles era suficiente para superar qualquer obstáculo. No entanto, Geraldo, embora carismático e atencioso no início, tinha outra face. Ele era impetuoso, irresponsável e sempre encontrava desculpas para fugir de suas responsabilidades. Os meses passaram e ele começou a voltar tarde para casa, alegando horas extras no trabalho que nunca pareciam se refletir no salário. Uma noite, após uma discussão acalorada, Geraldo finalmente revelou:
Neuza, eu não posso mais viver assim. Eu quero outra vida, entende? Isso aqui não é para mim. Outra vida? E os seus filhos? Eles não fazem parte da sua vida? Neuza gritou, tentando conter as lágrimas. Mas Geraldo já estava decidido. No dia seguinte, ele saiu de casa levando apenas uma mala pequena. Deixou para trás Neuza, 2 filhos pequenos e um vazio que ela não sabia como preencher. Voltando ao presente, Neuza começou o dia com sua habitual pressa, enquanto ajudava Fernando a encontrar um lápis perdido e revisava a tarefa de matemática de Fábio. Sua irmã Lúcia chegou trazendo pão fresco da padaria. Você precisa desacelerar, Neuza. Não vai resolver todos os problemas do mundo em um dia, Lúcia disse, colocando a sacola de pães na mesa. Eu não tenho escolha, Lúcia. Se eu parar, quem vai cuidar dos meninos? Respondeu Neuza, ajustando o cabelo solto que teimava em cair sobre seu rosto. Lúcia observou a irmã com olhos preocupados. Ela sabia que Neuza carregava um peso imenso nos ombros, mas também sabia que a própria determinação de Neuza a impedia de pedir ajuda. Enquanto Neuza se dirigia ao trabalho, Fábio e Fernando enfrentavam um novo dia na escola particular. Para Neuza, pagar a mensalidade era um sacrifício gigantesco, mas ela acreditava que investir na educação dos filhos era essencial para um futuro melhor. Na sala de aula, a professora anunciou: crianças, não se esqueçam de trazer amanhã as cartinhas que estamos fazendo para o Dia dos Pais. Vocês podem escrever ou desenhar algo especial para eles. Fernando levantou a mão rapidamente. Mas, professora, e quem não tem pai? A pergunta gerou um silêncio desconfortável na sala. A professora, visivelmente sem jeito, respondeu: você pode escrever sobre alguém especial na sua vida, Fernando. Não precisa ser só sobre o pai. Fábio, que estava sentado na última fileira, abaixou a cabeça. Ele não queria que ninguém soubesse sobre a ausência de Geraldo. Era algo que ele guardava como um segredo doloroso, mas que o fazia se sentir inferior aos colegas. Quando os 2 irmãos voltaram para casa naquele dia, Fernando estava visivelmente irritado. Jogou a mochila no chão da sala e cruzou os braços. Mãe, eu odeio essa tarefa. Eu não vou escrever nada. Fernando, calma. Vamos pensar em algo juntos, Neuza disse, tentando acalmar o menino. Não adianta, mãe. Todo mundo vai falar sobre os pais deles e a gente nem sabe como é o nosso. Fábio permaneceu calado, mas Neuza percebeu o brilho de lágrimas em seus olhos. Ela se ajoelhou diante dos 2, segurando as mãos deles. Meus filhos, eu sei que não é fácil. Eu também sinto falta de alguém para compartilhar tudo isso, mas saibam que vocês têm um pai maior que cuida de nós. Deus, Ele nunca nos abandona. Fernando olhou para ela com dúvida, enquanto Fábio apenas desviou o olhar. As palavras de Neuza eram sinceras, mas ainda não pareciam suficientes para preencher o vazio que eles sentiam. No trabalho, Neuza lutava para manter o foco. O dia estava particularmente difícil, com prazos apertados e um problema técnico em uma das máquinas. Mesmo assim, ela se esforçava para não reclamar. Durante o intervalo, sentou-se com Rita, sua colega e amiga, que a conhecia bem. Neuza, você parece exausta. Está tudo bem? Rita perguntou enquanto abria uma marmita. Só os meninos. Essa coisa do Dia dos Pais mexe muito com eles. Eu fico pensando se algum dia eles vão superar isso. Rita colocou a mão no ombro de Neuza. Olha, você já está fazendo muito mais do que muitas mães fariam. Eles vão perceber isso. Pode acreditar. Apesar do conforto das palavras de Rita, Neuza sabia que a jornada estava longe de terminar. Naquela noite, Fábio pegou um caderno antigo e começou a desenhar. Fernando, curioso, espiava de longe. O desenho mostrava uma família, uma mulher segurando 2 meninos pelas mãos, mas ao lado dela havia um espaço vazio, onde deveria estar um pai.
Fernando se aproximou e sussurrou: Fábio, você acha que ele ainda lembra da gente? Fábio não respondeu. Em vez disso, fechou o caderno e olhou pela janela, onde a lua iluminava a cidade grande. Enquanto isso, Neuza, ajoelhada novamente na sala, orava em silêncio. Deus, dá-me forças. Ajuda meus filhos a sentirem o teu amor, porque o meu parece não ser suficiente. Cuida deles, Senhor. Naquele momento, ela sentiu uma leve brisa atravessar a janela aberta e algo em seu coração lhe dizia que, mesmo diante de tantas dificuldades, ela não estava sozinha. A rotina na casa de Neuza parecia uma engrenagem enferrujada. Apesar do esforço diário, algo sempre escapava do controle. Se não era Fernando perdendo a mochila, era Fábio esquecendo o lanche. Mas o que realmente pesava era o clima emocional. Um silêncio constante e cheio de tensão pairava no ar. Os meninos não falavam sobre o que sentiam, e Neuza, sobrecarregada, tentava preencher esse vazio com trabalho e orações. Na escola, Fernando começava a mostrar sinais de inquietação. Ele era naturalmente extrovertido, mas a ausência paterna parecia transformá-lo em um menino rebelde. Durante uma aula de ciências, ele interrompeu a professora com piadas, fazendo os colegas rirem. Fernando, isso não é apropriado. Vamos conversar depois da aula, disse a professora com firmeza. Ao fim do dia, ela chamou Neuza para uma conversa. Dona Neuza, o Fernando é um menino muito inteligente, mas tenho notado que ele está mais inquieto ultimamente. Hoje, ele disse algo que me preocupou. O que ele disse? Neuza perguntou com o coração apertado. Ele comentou que não vê sentido em algumas coisas da vida, que não entende por que o pai dele não está por perto, e isso está afetando o comportamento dele na sala. Neuza assentiu, agradecendo à professora. Quando chegaram em casa, confrontou o filho. Fernando, o que está acontecendo? Por que você está se comportando assim na escola? Porque eu estou cansado, mãe. Cansado de fingir que está tudo bem quando não está. Todo mundo tem pai, menos a gente. Fábio, que ouvia a conversa do quarto, saiu repentinamente. Não é só você que sente isso, sabia? Você acha que eu gosto de fingir que não ligo? Os dois irmãos começaram a discutir e Neuza interveio, separando-os. Chega, eu sei que é difícil para vocês, mas estamos juntos nisso. Eu estou fazendo tudo o que posso. Vocês acham que é fácil para mim também? Fernando cruzou os braços resmungando. Fábio voltou para o quarto, batendo a porta. Neuza se sentou à mesa da cozinha e começou a chorar baixinho. No dia seguinte, Neuza chegou à fábrica cansada e distraída. O ritmo das máquinas parecia ainda mais frenético que de costume, e ela quase perdeu o foco enquanto ajustava uma peça delicada. O supervisor, Sr. Arnaldo, passou por ela, observando com atenção. Neuza, você está bem? Ele perguntou. Sim, estou. Só uma noite difícil com as crianças. Ele hesitou antes de responder. Entendo, mas cuidado. Temos uma encomenda grande e não podemos cometer erros agora. Estamos avaliando todos para decidir sobre a promoção e quero ver você no topo da lista. As palavras dele ressoaram na mente de Neuza enquanto ela voltava para sua estação. A promoção era a única esperança de aliviar as contas, mas parecia cada vez mais distante. Enquanto Fernando externalizava sua dor, Fábio aguardava. Ele passava as noites desenhando em silêncio, criando mundos imaginários onde as famílias eram perfeitas e os pais estavam sempre presentes. Uma noite, enquanto Neuza lavava a louça, ela o viu concentrado em um desenho, aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dele. Posso ver? Fábio hesitou, mas acabou entregando o caderno. Era uma cena de uma família unida, com um pai, uma mãe e 2 meninos. É bonito, meu filho. Você sente falta dele, não é? Fábio deu de ombros. Eu nem sei como ele é,
Só imagino como seria. Neuza sentiu um aperto no coração. A falta de Geraldo era como uma sombra constante que ela não conseguia dissipar, por mais que se esforçasse. Dias depois, Fernando teve uma ideia que parecia absurda. Ele decidiu que iria procurar o pai. Durante o intervalo na escola, ouviu um grupo de meninos falando sobre como encontraram o endereço de alguém na internet. Inspirado, ele pediu ajuda a um colega mais velho. "Eu quero achar meu pai. Você consegue me ajudar?" O colega aceitou o desafio e juntos passaram a tarde pesquisando. Quando chegaram perto de um endereço que parecia ser o certo, Fernando ficou ansioso. Ele decidiu que precisava ir até lá. Naquela noite, enquanto Neuza estava no trabalho e Lúcia cuidava dos meninos, Fernando saiu de casa escondido. Quando Neuza chegou em casa e viu que Fernando não estava, o pânico tomou conta. "Lúcia, cadê o Fernando?" "Ele estava no quarto até agora." "Meu Deus, ele saiu?" Neuza correu para as ruas, gritando pelo nome do filho. O coração batia acelerado enquanto ela percorria as esquinas do bairro. O medo de que algo pudesse ter acontecido a ele fazia sua mente correr para os piores cenários. Finalmente, viu um policial em uma viatura e pediu ajuda. Após algumas horas de busca, eles encontraram Fernando sentado em uma praça, com os olhos vermelhos de choro. "Fernando, meu Deus, o que você estava pensando?" Neuza gritou, abraçando o filho com força. "Eu só queria achar ele, mãe. Eu achei que se eu visse ele, tudo ia melhorar." Neuza o segurou pelos ombros e olhou em seus olhos. "Meu filho, eu sei que você sente falta dele, mas você não pode fazer isso. Você é a coisa mais importante para mim. Não posso te perder também." De volta ao apartamento, Neuza ajoelhou-se com os filhos ao lado da cama. "Vamos orar juntos," ela disse, com lágrimas nos olhos. Fábio e Fernando relutaram, mas se uniram a ela. Com as mãos entrelaçadas, Neuza começou. "Senhor, sei que passamos por momentos difíceis, sei que às vezes não entendemos o porquê das coisas, mas peço que cuide de nós. Cuide dos meus meninos, porque eles precisam do teu amor. E se for da tua vontade, toque o coração do pai deles." Enquanto a oração continuava, Fábio finalmente soltou as lágrimas que estava segurando. Fernando abraçou a mãe com força e os três permaneceram juntos por um longo tempo. O tempo seguia seu curso, mas os dias de Neuza eram uma mistura de esperança e exaustão. Apesar dos desafios, ela se mantinha firme, sempre confiando que suas orações um dia seriam respondidas. Porém, a entrada de novos personagens em sua vida estava prestes a mudar o curso de sua história. Tudo começou em uma manhã aparentemente comum. Neuza voltava da feira carregando sacolas com frutas e verduras quando, ao passar em frente ao shopping do bairro, viu uma figura familiar saindo pela porta de vidro. Era Geraldo. O coração de Neuza disparou. Ele estava ao lado de uma mulher bem vestida e de dois meninos que, à primeira vista, pareciam ter idades próximas às de Fábio e Fernando. Eles riam juntos, como uma família perfeita. Neuza parou, sentindo as sacolas escorregarem de suas mãos. A visão de Geraldo parecia trazer de volta todas as memórias dolorosas do abandono. Mas ela respirou fundo e continuou andando, tentando evitar ser vista. No entanto, Geraldo a reconheceu. "Neuza!" ele chamou surpreso. Ela virou-se lentamente encarando-o. "Geraldo, quanto tempo?" Houve uma pausa desconfortável antes que ele dissesse: Você está bem?" "Estou criando nossos filhos sozinha. Então sim, estou ótima", respondeu Neuza com um tom ácido. Geraldo engoliu seco, visivelmente desconfortável. A mulher ao seu lado lançou-lhe um olhar curioso, mas ele rapidamente desviou. "Eu preciso ir. A gente se fala, tá?"
disse Geraldo antes de entrar no carro com sua nova família. Neuza ficou parada, observando o carro desaparecer. Dentro de si, uma tempestade de emoções surgia: raiva, tristeza e uma velha dor que nunca havia desaparecido completamente. Os meninos descobrem. Naquela noite, Neuza estava calada. Fábio percebeu e perguntou: "Mãe, aconteceu alguma coisa?" Ela hesitou, mas sabia que não podia esconder a verdade. "Eu vi o pai de vocês hoje. Ele estava com outra família." Fernando arregalou os olhos. "Ele tem outros filhos. Ele prefere eles do que a gente." Neuza tentou consolar os meninos, mas a informação parecia pesar sobre eles de maneiras diferentes. Fábio ficou mais introspectivo, enquanto Fernando demonstrava raiva abertamente. "Eu odeio ele!" gritou Fernando antes de correr para o quarto. Fábio, por outro lado, ficou na sala em silêncio. Ele abriu o caderno de desenhos e começou a rabiscar algo. Neuza sentou-se ao lado dele. "Você está bem, meu filho?" "Por que ele não quis ficar com a gente, mãe?" perguntou Fábio, com lágrimas escorrendo. Neuza abraçou o filho, sentindo-se impotente. Ela sabia que apenas o tempo e Deus poderiam curar aquela dor. Dias depois, Neuza foi surpreendida no trabalho por um novo colega que havia sido transferido para a fábrica. Carlos, um homem alto, de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, foi apresentado como o novo operador da linha de montagem. Logo no primeiro dia, Carlos demonstrou ser alguém amigável e prestativo. Durante o intervalo, ele puxou conversa com Neuza. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou enquanto ajustava os óculos. 7 anos. E você?" "Eu trabalhei em outra unidade por 10 anos, mas me transferiram para cá. Perdi minha esposa há alguns anos e decidi recomeçar em um lugar novo." Neuza sentiu empatia instantânea. Carlos parecia entender a dor de perdas e desafios, mas tinha um olhar tranquilo, como alguém que encontrava forças além de si mesmo. Com o tempo, os dois começaram a se aproximar. Ele ouvia Neuza falar sobre os filhos e até dava conselhos baseados em sua própria experiência de vida. "Deus sempre dá um jeito de colocar pessoas certas nos nossos caminhos, Neuza. Não se esqueça disso." Essas palavras tocaram Neuza profundamente. Enquanto isso, a vizinha de Neuza, Dona Marina, também desempenhava um papel cada vez mais importante na vida da família. Uma senhora idosa e viúva, Marina era uma figura de fé e sabedoria. Depois de saber do encontro inesperado com Geraldo, Marina convidou Neuza para um café. "Minha filha, Deus está vendo tudo. Pode parecer que você está sozinha nessa batalha, mas Ele nunca te abandona", disse Marina com um tom sereno. "Eu só queria entender por que Geraldo fez o que fez. Eu achava que tínhamos algo bom", desabafou Neuza. "Às vezes, Deus permite que certas pessoas saiam das nossas vidas porque elas não fazem parte do plano maior. Confie no que Ele tem reservado para você." As palavras de Marina trouxeram algum conforto a Neuza, que começou a buscar mais momentos de reflexão e oração. A chegada de Carlos à fábrica também trouxe mudanças inesperadas. Durante uma reunião, o supervisor Sr. Arnaldo anunciou que a promoção seria decidida em breve, mas que todos seriam avaliados rigorosamente. Alguns colegas começaram a sentir inveja de Neuza, que claramente era uma das favoritas. Uma delas, Cláudia, uma funcionária antiga, começou a espalhar boatos de que Neuza só estava sendo considerada por puxar saco do chefe. "Ela nem trabalha tanto assim, só sabe sorrir para o Sr. Arnaldo e fingir que é boazinha", disse Cláudia a um grupo de colegas no refeitório. Neuza ouviu o comentário, mas decidiu não responder. Ela sabia que não podia se distrair com intrigas. Carlos, no entanto, percebeu que algo estava errado
e tentou encorajá-la. Não deixe essas coisas te abalarem, Neuza. Seu trabalho fala por si. Numa tarde, enquanto voltava para casa com os meninos, Neuza foi surpreendida mais uma vez. Geraldo estava parado em frente ao prédio, como se esperasse por ela. Neuza, posso falar com você? Fábio e Fernando congelaram ao vê-lo. A presença de Geraldo era uma mistura de esperança e dor para os meninos. Neuza respirou fundo e respondeu: tudo bem, mas só se for rápido. Os meninos entraram no apartamento, mas espiavam pela janela enquanto Neuza e Geraldo conversavam na calçada. Eu queria me desculpar, começou Geraldo. Eu sei que errei com você e com os meninos. Só não sei como consertar isso agora. Neuza cruzou os braços, mantendo a postura firme. Consertar, depois de anos? Você acha que umas palavras são suficientes para apagar o que fez? Antes que Geraldo pudesse responder, Fernando abriu a porta e gritou: por que você veio agora? Você nem gosta da gente. Geraldo tentou responder, mas foi interrompido pelo choro do menino. Os dias seguintes ao reencontro com Geraldo foram um turbilhão emocional para Neuza e seus filhos. A presença repentina do homem que tanto os magoara despertou sentimentos conflitantes: raiva, tristeza e até esperança, embora ninguém quisesse admitir. Enquanto isso, novos acontecimentos traziam à tona verdades escondidas que mudariam tudo. Fernando, com sua curiosidade natural, não conseguiu resistir à ideia de saber mais sobre o pai. Ele lembrava-se do endereço que encontrara na internet e, na tarde seguinte ao encontro na calçada, decidiu investigar. Depois da escola, sem avisar a ninguém, foi até o bairro onde Geraldo vivia. Ao chegar, viu de longe a casa onde seu pai morava com a nova família. Era uma casa grande e bem cuidada, muito diferente do apartamento apertado onde ele vivia com a mãe e o irmão. Fernando sentiu um nó na garganta ao observar Geraldo brincar no jardim com os dois filhos pequenos. Eles pareciam felizes, como se nunca houvesse espaço para ele e Fábio naquela vida. Ao voltar para casa, Fernando confrontou Neuza. Mãe, por que ele tem uma casa tão bonita e nunca ajudou a gente? A gente não merece também? Neuza ficou sem palavras. Tentou explicar que Geraldo tinha tomado suas próprias decisões e que Deus cuidaria deles, mas Fernando não estava convencido. Não é justo. Ele não quis a gente porque somos ruins, né? Não, meu filho, isso não é verdade. Ele fez uma escolha errada, mas isso não tem nada a ver com vocês. Apesar das palavras de Neuza, Fernando guardava uma mágoa que parecia crescer a cada dia. Enquanto isso, Dona Marina notou a tristeza crescente em Neuza e decidiu compartilhar algo que nunca havia contado a ninguém. Neuza, eu vejo em você a força que eu mesma precisei encontrar um dia. O que você está passando, eu já vivi algo parecido. Surpresa, Neuza perguntou: você também foi abandonada? Marina assentiu. Meu marido me deixou com 3 filhos pequenos e por muitos anos eu tentei entender por quê. Eu me sentia como você, sobrecarregada, perdida, mas foi nesse período que eu conheci verdadeiramente o poder de Deus. Marina contou como, nos momentos mais sombrios, a fé a sustentou e como anos depois, um dos filhos encontrou o pai e conseguiu perdoá-lo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas Deus tem um plano para você e para os meninos. Confie nisso, mesmo quando tudo parecer impossível. As palavras de Marina tocaram profundamente Neuza, que começou a considerar que talvez o caminho para a paz incluísse o perdão. Enquanto Fernando lidava com sua dor de forma explosiva, Fábio mergulhou nos desenhos como forma de fuga. Um dia, enquanto procurava referências para um trabalho de arte, ele encontrou uma antiga caixa de fotos no armário da mãe. Ao vasculhar,
viu uma foto de Geraldo segurando ele e Fernando quando ainda eram bebês. Mas o que chamou sua atenção foi uma carta dobrada no fundo da caixa. Era uma correspondência de anos atrás, enviada por Geraldo. Fábio leu com cuidado. A carta dizia: Neuza, eu sei que errei ao sair de casa. Nunca foi minha intenção abandonar vocês completamente. Eu tento fazer o melhor que posso com o pouco que tenho, mas não sei como voltar atrás. Por favor, diga aos meninos que eu os amo, mesmo que não consiga demonstrar isso. Fábio ficou confuso. Por que o pai escreveria algo assim, mas nunca tentaria estar presente? Ele mostrou a carta para Neuza, que ficou surpresa ao vê-la novamente. Eu guardei essa carta porque não sabia como explicar para vocês. E para ser honesta, eu nunca soube se ele realmente quis dizer essas palavras ou se foi só culpa. Fábio não sabia como se sentir. Ele guardou a carta e voltou ao seu quarto, pensando se o pai realmente merecia outra chance. No trabalho, as pressões começaram a aumentar. Com a proximidade da promoção, a tensão entre os colegas também crescia. Cláudia, que já tinha demonstrado inveja de Neuza, cometeu um erro grave em uma das linhas de produção e tentou culpar Neuza para se livrar das consequências. Eu vi a Neuza ajustando aquela máquina antes do problema acontecer, afirmou Cláudia durante uma reunião com o supervisor. Neuza ficou incrédula. Isso não é verdade. Eu nem toquei naquela máquina. Carlos, que havia testemunhado a cena, interveio. Eu estava lá. Foi Cláudia quem ajustou a máquina e Neuza nem chegou perto. A verdade veio à tona e Cláudia foi repreendida. Mas o incidente deixou Neuza ainda mais desgastada. Até no trabalho eu preciso lutar para provar que sou digna, desabafou ela para Carlos durante o intervalo. Lembre-se, Neuza, sua dignidade vem de Deus, não das opiniões dos outros. Continue firme. Dias depois, Geraldo apareceu de surpresa novamente, desta vez pedindo para conversar com os meninos. Eu quero tentar me reaproximar deles, Neuza. Não é justo que eles me odeiem. Neuza hesitou. Você causou isso, Geraldo. Eles são crianças, mas não são bobos. Se você quer mudar as coisas, tem que mostrar isso com ações, não palavras. Os meninos foram chamados. Fernando olhou para Geraldo com raiva, enquanto Fábio permaneceu calado. Eu sei que errei com vocês. Só quero uma chance de ser melhor, disse Geraldo com a voz trêmula. Fernando não segurou a raiva. Você só está aqui porque se sente culpado. A gente não precisa de você. Geraldo ficou visivelmente abalado, mas Fábio interveio dizendo: por que você escreveu que nos amava, mas nunca voltou para nós? A pergunta fez Geraldo desmoronar. Ele confessou: eu tive medo. Eu sempre achei que vocês estariam melhores sem mim. Os meninos ficaram em silêncio, cada um processando as palavras à sua maneira. Naquela noite, depois que Geraldo foi embora, Fábio entregou a carta para Fernando. Ele escreveu isso para a gente anos atrás. Talvez ele não seja tão ruim assim. Talvez a gente devesse dar uma chance. Fernando olhou para a carta e depois para o irmão. Eu não sei, e se ele for embora de novo? Enquanto os meninos conversavam, Neuza, no quarto, novamente se ajoelhou para orar. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu só quero que meus filhos tenham paz. Se isso significa perdoar Geraldo, me dá forças para ajudá-los a encontrar o caminho certo. Após semanas intensas de conflitos e emoções, uma sensação diferente pairava no pequeno apartamento de Neuza. Não era alívio completo, mas algo que se aproximava de uma faísca de esperança. No fundo, todos sentiam que algo estava para mudar, mesmo que ainda não soubessem como ou quando. Na fábrica, o supervisor Sr. Arnaldo finalmente anunciou que a decisão sobre a promoção seria feita naquela semana. Neuza continuava trabalhando incansavelmente, mas por dentro
sentia a pressão de equilibrar sua vida pessoal e profissional. No dia do anúncio, o coração de Neuza batia acelerado. Ela estava na sala de reuniões com os outros funcionários quando o Sr. Arnaldo começou. Quero agradecer a todos pelo empenho. Tivemos uma escolha difícil, mas acredito que escolhemos a pessoa certa para liderar com dedicação e competência. A nova supervisora será Neuza. Houve aplausos, mas também olhares de inveja. Neuza mal acreditava. Era como se todo o seu esforço tivesse finalmente sido recompensado. Enquanto apertava a mão de Arnaldo, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mais tarde, Carlos a parabenizou com um sorriso caloroso. Você merece, Neuza. Deus está vendo o quanto você luta. Obrigada, Carlos. Isso significa muito para mim e para os meninos. Com a promoção, veio um pequeno aumento salarial. Não era suficiente para transformar completamente sua vida, mas já aliviava algumas preocupações. Enquanto Neuza celebrava silenciosamente sua vitória, os meninos continuavam lidando com os sentimentos conflitantes sobre Geraldo. Após ler a carta pela 10ª vez, Fernando se aproximou de Fábio no quarto. Você acha mesmo que a gente deveria dar uma chance para ele? Perguntou Fernando. Fábio suspirou. Eu não sei se ele merece, mas acho que nós merecemos tentar. Talvez seja nossa única chance de entender o que aconteceu. Naquela noite, durante o jantar, Fábio finalmente falou. Mãe, a gente quer encontrar o pai de novo, só para ver o que ele tem a dizer. Neuza ficou surpresa, mas respeitou a decisão dos filhos. Se é isso que vocês querem, eu vou apoiar. Mas quero que vocês saibam que não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para vocês. No sábado seguinte, Neuza levou os meninos a um parque, onde haviam combinado de se encontrar com Geraldo. Ele chegou pontualmente, vestido de forma simples, mas visivelmente nervoso. Oi, meninos, disse Geraldo com um sorriso hesitante. Fábio acenou timidamente, enquanto Fernando cruzou os braços, avaliando o pai com um olhar crítico. A conversa começou tensa, mas aos poucos Geraldo abriu o coração. Ele contou sobre os anos que passou, tentando construir uma nova vida, mas admitiu que nunca conseguiu esquecer os filhos. Eu errei muito e sei que não posso consertar o passado, mas eu quero tentar ser melhor para vocês, se vocês me deixarem. Fábio parecia inclinado a perdoar, mas Fernando permaneceu cético. Por que agora? Por que não tentou antes? Porque eu tinha medo. Medo de que vocês me odiassem e medo de encarar as consequências das minhas escolhas. Mas agora eu percebo que não posso continuar fugindo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Fábio. A gente não sabe se consegue te perdoar ainda, mas talvez possamos tentar. Fernando não disse nada, mas não se afastou quando Geraldo tentou segurar sua mão. Enquanto isso, Neuza começava a construir uma nova rotina com o aumento de responsabilidade no trabalho. Apesar das dificuldades, ela sentia que estava finalmente encontrando estabilidade. Carlos continuava sendo um grande apoio emocional. Ele sugeriu que Neuza e os meninos participassem de uma reunião comunitária na igreja local, onde ele frequentava. Você vai encontrar conforto lá, Neuza. Eu também encontrei. É um lugar onde você pode entregar seus fardos e encontrar forças. Relutante no início, Neuza aceitou o convite. Naquele domingo, Neuza levou os meninos à igreja. Era uma construção simples, mas acolhedora, com vitrais coloridos e bancos de madeira. Durante o culto, o pastor falou sobre perdão e reconciliação. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso que o ódio carrega. Quando entregamos nossos fardos a Deus, Ele transforma nossas dores em algo belo. As palavras ressoaram profundamente em Neuza. Ao olhar para os filhos, viu Fábio emocionado e Fernando com os olhos fixos no pastor,
como se estivesse considerando aquelas palavras pela primeira vez. No final do culto, o pastor convidou os presentes a orarem juntos. Neuza fechou os olhos e orou silenciosamente. Deus, obrigada por me trazer até aqui. Ajuda meus filhos a encontrarem a paz e, se for da tua vontade, que possamos construir algo novo como família. Na saída da igreja, Carlos se aproximou de Neuza e disse: Você vê, Deus está começando a agir na sua vida. Continue acreditando. Enquanto caminhavam para casa, Fábio segurou a mão da mãe. Mãe, eu acho que Deus está ouvindo suas orações. Neuza sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Embora ainda houvesse desafios pela frente, ela sabia que estava no caminho certo. A nova rotina parecia ter trazido um pouco de calma para Neuza e os meninos, mas a presença de Geraldo em suas vidas ainda era uma ferida aberta. Os esforços dele para reconquistar a confiança dos filhos eram constantes, mas os resultados incertos. Fábio mostrava-se mais receptivo, enquanto Fernando oscilava entre mágoa e curiosidade. Neuza, por sua vez, mantinha-se firme, priorizando o bem-estar dos filhos, mas sempre orando para que Deus conduzisse a situação da melhor forma. A escola organizava uma apresentação especial em homenagem ao Dia dos Pais. Neuza sabia que aquele evento seria particularmente difícil para Fábio e Fernando. Mesmo assim, incentivou os meninos a participarem. Vocês podem fazer uma homenagem para alguém que representa um exemplo para vocês. Não precisa ser sobre o pai, sugeriu ela. Então a gente pode falar sobre você, mãe, disse Fábio, com um sorriso tímido. Fernando, no entanto, permaneceu calado, claramente desconfortável com a ideia. No dia do evento, a escola estava decorada com cartazes coloridos e desenhos feitos pelos alunos. Pais e mães enchiam o auditório, enquanto as crianças se preparavam nos bastidores. Quando a apresentação começou, Fábio e Fernando subiram ao palco juntos. No centro, havia um mural com desenhos e mensagens das crianças sobre seus pais ou figuras inspiradoras. Fábio, com sua voz calma, começou a falar. Nem sempre temos o que imaginamos que seria uma família perfeita, mas temos uma mãe que nunca desistiu de nós, que nos ama e cuida todos os dias. Então, queremos homenageá-la hoje, porque ela é tudo para nós. Fernando, que inicialmente relutava em participar, pegou o microfone. Ele olhou para a plateia e disse: E também queremos agradecer a Deus. Mesmo quando as coisas são difíceis, Ele está cuidando da gente. Talvez a gente só não perceba de imediato. O auditório explodiu em aplausos, mas o momento foi interrompido por um murmúrio crescente quando Geraldo entrou no local, atrasado. Ele ficou no fundo do auditório, assistindo com os olhos marejados. Depois da apresentação, Geraldo tentou se aproximar dos meninos, mas Fernando recuou imediatamente. Por que você veio? Você não faz parte disso? Disparou ele com raiva. Fábio colocou a mão no ombro do irmão, tentando acalmá-lo. Fernando, talvez ele só queira assistir. Neuza, vendo a cena, interveio. Geraldo, este não é o momento. Você aparecer assim de repente só confunde ainda mais as crianças. Eu só queria estar presente, Neuza, respondeu ele com uma voz embargada. É errado tentar consertar as coisas? Fernando gritou. Você não pode consertar nada. Você foi embora e deixou a gente. A explosão do menino atraiu olhares de outras famílias, mas Neuza manteve a calma. Ajoelhando-se diante de Fernando, ela disse: Meu filho, Deus nos ensina a perdoar, não por causa do outro, mas por nós mesmos. Carregar essa raiva só machuca você. Fernando começou a chorar enquanto Neuza o abraçava. Geraldo assistia, sentindo-se impotente, mas algo mudou em sua expressão. Ele parecia genuinamente arrependido.
Mais tarde, em casa, Geraldo pediu uma última conversa com Neuza e os meninos. Sentaram-se todos na sala, em um círculo silencioso. Eu não posso mudar o passado, começou Geraldo, olhando diretamente para Fábio e Fernando. Eu fiz escolhas que machucaram vocês e a sua mãe. E não importa o quanto eu tente, eu nunca poderei compensar isso. Mas, se vocês permitirem, eu quero fazer parte do futuro. Fábio foi o primeiro a responder. A gente pode tentar, mas vai levar tempo. Fernando, ainda hesitante, disse: eu não sei se consigo te perdoar ainda, mas não quero sentir essa raiva para sempre. Neuza, que ouvia tudo em silêncio, acrescentou: se você está mesmo disposto a mudar, Geraldo, não será fácil, mas por causa dos meninos, estou disposta a dar uma chance para você se redimir. Não comigo, mas com eles. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Neuza foi até o pequeno altar improvisado na sala e ajoelhou-se para orar. Ela agradeceu a Deus pela força que teve até aquele momento e pediu sabedoria para lidar com o que estava por vir. No meio de sua oração, sentiu uma paz profunda, como se uma resposta divina a envolvesse. Deus, obrigado por nunca me abandonar. Continue guiando nossos passos. Quando ela se levantou, encontrou Fábio parado na porta, observando. Você acha que Deus está mesmo ouvindo, mãe? Perguntou ele com curiosidade. Eu tenho certeza, meu filho, sempre tive. Nos dias que se seguiram, Geraldo começou a mostrar que estava disposto a fazer sua parte. Ele comparecia aos eventos escolares, ajudava com as tarefas e fazia questão de estar presente, mesmo quando Fernando o tratava com frieza. Mas a maior prova veio quando ele decidiu começar a contribuir financeiramente para o bem-estar dos meninos. Geraldo vendeu parte de seus bens para ajudar Neuza a pagar as mensalidades escolares, dizendo: eu não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar ser melhor daqui para frente. Os meses que se seguiram ao reencontro com Geraldo trouxeram uma transformação inesperada para a vida de Neuza e seus filhos. Aos poucos, as feridas do passado começaram a cicatrizar e uma nova dinâmica familiar emergia, marcada pelo esforço de Geraldo em se redimir, pelo amadurecimento de Fábio e Fernando e pela força inabalável de Neuza. Mas o verdadeiro impacto das mudanças foi revelado na forma como Deus começou a transformar os corações de todos, mostrando que, mesmo nas piores tempestades, há sempre esperança. A promoção de Neuza na fábrica trouxe mais estabilidade financeira, e com o apoio de Carlos e Dona Marina, ela encontrou forças para se dedicar mais a si mesma. Pela primeira vez em anos, Neuza começou a sonhar. Você já pensou em fazer algum curso ou especialização? Perguntou Carlos em uma das conversas. Eu nunca tive tempo ou dinheiro para isso, respondeu Neuza pensativa. Talvez seja a hora de investir em você. Você merece, Neuza. As palavras de Carlos a inspiraram. Ela começou a economizar parte do salário para fazer um curso técnico, algo que lhe permitiria crescer ainda mais na carreira. Fábio continuava se destacando na escola e em suas atividades artísticas. Seus desenhos começaram a ganhar notoriedade e um professor sugeriu que ele participasse de um concurso local. Fernando, por sua vez, encontrou refúgio no futebol. Ele começou a treinar regularmente e o esporte o ajudou a canalizar sua energia e lidar melhor com suas emoções. Os dois irmãos ainda enfrentavam momentos difíceis em relação ao pai, mas as palavras de Neuza e os ensinamentos da igreja começaram a ressoar neles. Um dia, durante uma caminhada, Fernando disse: Mãe, você acha que perdoar significa esquecer tudo o que ele fez? Neuza sorriu. Não, meu filho, perdoar significa liberar o peso que estamos carregando. Não é fácil,
mas é necessário para que a gente possa seguir em frente. Fernando ficou em silêncio, mas parecia considerar aquelas palavras profundamente. Geraldo não era perfeito, mas pela primeira vez na vida mostrava-se comprometido. Ele comparecia regularmente à igreja com os meninos, mesmo quando Neuza preferia não ir. Durante um culto, ele se levantou e pediu para falar. A voz tremia enquanto dizia: "Eu fui um homem egoísta e fraco. Abandonei a minha família quando eles mais precisavam de mim. Hoje, eu só quero agradecer a Deus por me dar uma segunda chance e a Neuza por criar os melhores filhos que um pai poderia ter." As palavras emocionaram a todos, mas principalmente Fábio e Fernando. Para eles, aquele momento marcou o início de algo novo. Certa noite, Neuza preparou um jantar especial. A mesa simples estava decorada com flores e velas, e todos estavam reunidos: Fábio, Fernando, Geraldo, Dona Marina e Carlos. Enquanto todos comiam e conversavam, Neuza se levantou e disse: "Quero agradecer a cada um de vocês. Deus tem sido tão bom para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar. Estou vendo meus filhos crescerem como homens fortes. Vejo Geraldo tentando ser um pai melhor e tenho amigos que são verdadeiros anjos em nossas vidas." Depois, ela fez uma oração em voz alta. "Senhor, obrigada por nos guiar até aqui. Obrigada por me dar forças quando eu achava que não tinha mais nenhuma. Continua cuidando da minha família e que a tua vontade prevaleça sempre." O tempo passou e as mudanças continuaram. Neuza terminou seu curso técnico e foi promovida novamente, desta vez para um cargo de gerência. Fábio ganhou o concurso de desenhos e recebeu uma bolsa para estudar arte. Fernando tornou-se um dos destaques do time de futebol da escola e começou a sonhar em ser jogador profissional. Geraldo continuava presente, ainda trabalhando para reconquistar a confiança total dos filhos, mas mostrando que estava disposto a percorrer o caminho longo e difícil do perdão. Carlos e Neuza começaram a construir um relacionamento discreto e respeitoso, algo que trouxe um brilho especial aos dias dela. Anos depois, Neuza escreveu um pequeno texto para um grupo da igreja, contando sua história. A vida nem sempre é justa, e os desafios podem parecer insuportáveis, mas nunca subestimem o poder da fé e do perdão. Eu não sabia como iria criar meus filhos sozinha, mas Deus sempre providenciou o suficiente para cada dia. E no processo, Ele transformou nossas dores em bênçãos que eu nunca poderia imaginar. Confiem nele, mesmo quando tudo parecer perdido, porque Ele nunca nos abandona. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.